Olá, sou a professora Josicleide Guilhermine, disciplina de literatura, e dando sequência ao nosso estudo sobre o romantismo, no último vídeo a gente aprendeu sobre o contexto histórico e as características do romantismo de maneira geral. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais em nosso país. Lembrando que o romantismo é nosso primeiro movimento literário nacional, porque ele ocorre assim que a gente adquire a nossa independência política. E a gente vai tentar, a partir desse momento, dentro da literatura, se dissociar um pouco mais das influências europeias. É claro que na prática essas influências elas ainda vão persistir por muito tempo, mas o romantismo é esse movimento de tentativa de construção de uma identidade nacional, uma identidade que naturalmente também perpassasse as manifestações artísticas. Em termos de poesia, o romantismo ele vai se manifestar em 3 fases distintas. Cada uma dessas fases vai representar os interesses, os anseios de uma determinada parcela da população, mas todas as 3 fases, elas fazem parte do romantismo enquanto movimento literário de uma maneira geral. A primeira geração, conhecida como nacionalista ou indianista, é a geração que efetivamente vem trazer de maneira mais intensa à tona esse projeto, essa construção de uma identidade de país. Lembrando que esse período do romantismo, historicamente falando, foi um período de muitas revoltas e muitos conflitos em terras brasileiras. E era extremamente importante construir essa identidade de país para que a gente pudesse, até certo ponto, unir o país inteiro em torno de um mesmo ideal. Essa primeira geração, ela vai ficar conhecida como indianista ou nacionalista, nacionalista por conta da tentativa de representar as nossas características de nação dentro da literatura. Indianista porque nesse período o indígena era quem efetivamente poderia nos representar enquanto país, visto que eram eles que já estavam em terras brasileiras quando os portugueses aqui invadiram. Então essa primeira geração a gente vai perceber dentro da construção dos textos em si, essa tentativa de enaltecimento das nossas características. Gonçalves de Magalhães, com o livro Suspiros Poéticos e Saudades, ele vai inaugurar o romantismo em terras brasileiras. É a primeira obra efetivamente brasileira dentro do período do romantismo, mas Gonçalves Dias é quem mais vai se destacar nessa tentativa com o célebre poema Canção do Exílio. Dentro desse poema a gente consegue perceber uma característica básica do romantismo, que é justamente essa coisa do derramamento, dos sentimentos, das emoções, e também o enaltecimento das nossas características de país. E ele diz o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mas prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Nesse célebre poema de Gonçalves Dias, que vai se destacar dentro dessa primeira geração, a gente consegue perceber, até certo ponto, a angústia do eu lírico, quando ele diz: não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Então era alguém que estava longe da sua terra natal e que sentia a ausência desse espaço, que ele via como sendo um espaço muito melhor. Nesse período, Gonçalves Dias ele estava, na verdade, na Europa, estudando, e dentro do poema ele vem manifestar esse desejo de voltar à sua terra natal e também enaltecer as nossas características, a nossa fauna, a nossa flora, quando ele diz: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Então essa questão do enaltecimento de maneira exacerbada. Ainda dentro da primeira geração nós temos a figura do indígena, como eu falei anteriormente, era a figura que efetivamente poderia nos representar enquanto país. Esse indígena ele não é um indígena genuíno, ele é um indígena que vem apresentar inúmeras características que a gente já identificava no cavaleiro europeu.
no cavaleiro medieval, que é quem vai representar o romantismo na Europa. Mas aí a gente tem um poema fantástico, que é Juca Pirama, conforme as tradições indígenas. O prisioneiro, quando ele era pego, ele era preparado para passar por um ritual antropofágico. Esse ritual servia como vingança. E aí, como era próprio do ritual, se pedia ao prisioneiro que ele cantasse seus feitos de guerra, que ele se defendesse da morte. E aí, dentro desse poema, a gente tem a voz do prisioneiro se defendendo diante dos inimigos. E ele diz o seguinte: meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho da selva, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimoréis. Vi lutas de bravos, vi fortes, escravos, de estranhos guinavos calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados já sem maracás, e os meigos cantores servindo aos senhores, que vinham traidores com mostras de paz. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, o que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Então a gente tem um prisioneiro que lembra que ele é o último descendente de sua tribo. Ele junto ao seu pai. O pai está velho, o pai está cego, e no momento da morte, ele implora pela vida. Algo que jamais era esperado de um guerreiro. Ele implora pela vida porque ele lembra que o seu pai dependia inteiramente dele. Então, ao longo do poema, a gente vai percebendo que é um indígena que tem características de um herói. Ele possui uma força descomunal, ele possui poderes que naturalmente os nossos indígenas não possuíam. Então, mesmo o romantismo buscando se dissociar das influências europeias, a gente percebe que essas influências elas ainda persistem. Quando a gente chega na competência de número 2, nossa segunda geração, conhecida como mal do século, essa segunda geração ela vai se distanciar desse projeto, dessa busca de construir uma identidade nacional. É uma geração mais egocêntrica, é uma geração que vai se voltar muito mais para a subjetividade, para apresentar dentro dos textos as características individuais que estavam sentindo. É uma geração bastante desiludida. Isso vai se manifestar de maneira intensa também dentro dos poemas. Então, nessa segunda geração, a gente percebe a morte sendo cultuada, a tristeza. Hoje a gente naturalmente entenderia como sendo a depressão e outras doenças psíquicas, mas na época não se tinha compreensão dessas doenças ainda. E aí eu trago o poema Lembrança de Morrer, que é um poema que justifica bastante os elementos dessa segunda geração. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um chineiro. Observe que quando ele diz, quando em meu peito rebentar-se a fibra, ou seja, quando a morte chegar, ele não sofre com isso. Muito pelo contrário. Não quero que uma única nota de alegria se cale, se passe pela minha morte. Também não quero que vocês sofram. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, ou seja, eu não estou sofrendo por isso. Muito pelo contrário, eu almejo deixar essa vida. Então essa segunda geração é uma geração extremamente pessimista, extremamente triste, egocêntrica, que vai se voltar para aquilo que está sentindo de maneira individualista e vai se dissociar bastante dessa busca pela construção de uma identidade nacional.
E aí a gente chega à terceira geração. Essa terceira geração, ela também traz como objetivo a construção de uma identidade nacional. Mas agora, essa construção ela é diferenciada do que a gente identificou na primeira geração. Isso porque essa terceira geração ela é uma geração muito mais crítica. Castro Alves dizia, meus poemas são para serem gritados em praças públicas. Por isso que dentro dos poemas da terceira geração a gente percebe a hipérbole, o vocativo, um processo de construção que busca se aproximar o máximo possível do leitor, um processo de construção que está muito mais relacionado à oralidade do que à escrita, tem uma força semântica muito grande, tem uma forma de escrita que traz como objetivo intensificar aquilo que se buscava dizer. Então, é uma terceira geração que também busca a construção de uma identidade, mas sem se distanciar de uma análise social que a primeira geração não foi capaz de perceber. Então, nessa terceira geração, a gente consegue perceber a análise, a busca por temáticas sociais urgentes, emergenciais, que até então estavam sendo silenciadas. E aí a gente tem Castro Alves, que vai se destacar de maneira intensa com o poema O Navio Negreiro. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Nesse poema clássico de Castro Alves, a gente vai perceber a retirada dos escravos, dos negros, aliás, lá do continente africano, trazidos para as terras brasileiras na condição de escravos. Nesse período o Brasil ele estava bastante dividido, a gente já tinha a Lei Eusébio de Queiroz, que justamente retratava uma busca de tentar acabar com o processo de escravidão, mas ela vai permanecer bastante firme ainda por muito tempo. Na verdade, até hoje a gente sente os resquícios dela. A população estava dividida. De um lado a gente tinha as revoltas com os negros, com os escravos acontecendo, a resistência, e do outro lado a gente tinha o crescimento dos senhores de engenho, buscando cada vez mais que o processo de escravização ele persistisse. Então a primeira geração nacionalista ou indianista, destaque para Gonçalves Dias, embora Gonçalves de Magalhães será o iniciador. A segunda geração, a gente tem a geração Mal do Século, o livro Noite na Taverna, um livro clássico representativo dessa segunda geração. Álvares de Azevedo vai se destacar. A terceira geração, a geração social ou condoreira. O condor era um pássaro, símbolo de liberdade da Europa, e essa terceira geração também vai se apropriar dessa simbologia. Terceira geração, Castro Alves, ele vai se destacar. Muito obrigada e até a próxima.